Salve Maria, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de mais uma das mulheres da Bíblia. E a mulher que nós vamos falar hoje é Raabe. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue para mais pessoas, que mais pessoas possam ser evangelizadas. Então, a história desta mulher se encontra lá no livro de Josué. Para vocês entenderem um pouquinho o contexto, Moisés caminhava com aquele povo que ele tirou do Egito e o Senhor havia feito muitas coisas. Então, todas as redondezas já tinham ouvido falar do que o Deus dos Hebreus fazia. E Deus, depois que Moisés morreu, quem ficou no seu lugar foi Josué. Josué era o braço direito de Moisés e durante todo esse tempo, essa caminhada até a terra prometida, né, como Jesus havia prometido a Moisés, o que aconteceu? Josué liderou aquele povo, liderou os hebreus. E tudo que o Senhor falava antes com Moisés, o Senhor começou a falar com Josué. E uma das coisas que ele fez para chegar até Raabe foi que o Senhor falou que daria a cidade de Jericó àquele povo. E naquele tempo, as cidades, elas eram todas muradas. Então, é muito conhecido uma oração do cerco de Jericó, que nós católicos fazemos uma oração de combate, uma oração para fortalecer, né? Durante 7 dias, como na Bíblia explica aqui no livro de Josué, que o Senhor falou para rodearem a cidade com os anciãos, durante 6 dias dar uma volta e durante o 7º dia dar 7 voltas à cidade e tocarem as trombetas, e os muros desabaram na frente de cada um e eles tomaram a cidade toda. Tudo foi passado ao fio da espada, é assim que diz aqui na Bíblia, no livro de Josué. Só que antes de Josué invadir a cidade de Jericó, ele mandou 2 espiões. E esses espiões entraram, o lugar ao muro que eles entraram, conseguiram entrar na cidade, era onde estava a casa de Raabe. Aqui na Bíblia fala que Raabe era uma prostituta. Nessa tradução aqui fala meretriz. Algumas traduções falam que ela era prostituta, que são palavras sinônimas. Então, eu vou ler em Josué capítulo 2, para você entender o contexto, a história que aconteceu com Raabe. Capítulo 2, do versículo 1. Josué, filho de Num, enviou de Setim secretamente 2 homens como espiões, dizendo: Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. Agora eu já vou ler para vocês a partir do versículo 4b. De fato, esses homens vieram a mim. O que acontece é que eu grifei. Raabe recebeu esses homens em sua casa. E então, o rei de Jericó ficou sabendo que havia entrado espiões para espionar a cidade. E foi até Raabe. E aí a resposta dela foi essa: de fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e alcançareis. Ela fala isso ao rei, ela mente para o rei. Só que ela, vem falar no versículo 6, ela porém os fizera subir no seu terraço e esconder entre os canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição pelo caminho de Vals de Jordão, e fechou-se a porta. Após a saída, os perseguiram. Ela
falou uma instrução errada para o rei. Ela deu a resposta errada naquele momento. Por quê? Raabe era uma prostituta, mas ela sabia quem era o Senhor. Ela tinha ouvido falar do Senhor dos Hebreus. Ouvido falar. E aí, o que ela teve? Muita fé naquele momento. Por quê? Diante do rei, ela poderia ter, por medo, ela poderia ter entregado os 2 espiões. Só que como ela teve fé em Deus, ela mentiu, falando que eles já haviam saído, que era para mandar os guardas irem atrás, nos portões que alcançariam eles, subiu ao seu terraço, onde eles estavam escondidos, e aí ela vem dar instruções para eles, para procurar, para descer pela janela de sua casa, que era perto do muro, e o caminho que eles deveriam percorrer. Mas, como ela teve essa fé, e ela já creu logo de início no Senhor, ela fez um acordo com os espiões. E aí ela vem falar no versículo 12: agora, pois, jurai-me por Yahvé, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro de perseverar e preservareis a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs, de todos que pertencem, e nos livrareis da morte. E os homens disseram a ela, os 2 espiões: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando Yahvé nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então ela ajudou eles a descerem pela corda, pela janela de sua casa, que estava construída perto da muralha de Jericó. Ide à montanha para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Ela dá o caminho para eles seguirem. Então, como aqui já fala que ela era uma mulher e prostituta, você já imagina que essa mulher era desprezada pela sociedade. Naquele tempo já não se contava as mulheres e crianças, só tinha palavra os homens. Essa mulher ainda era uma prostituta, ou seja, ela não tinha uma boa reputação naquela cidade. Mas, pela sua fé, ela se tornou de uma mulher desprezada, ela ganhou um lugar entre o povo de Israel, se tornando antepassado de Jesus e ganhando um lugar entre os heróis da fé. Então, de desprezada, ela passa a ser uma heroína da fé. Ela tem algumas virtudes, algumas características que são preciso mensurar aqui sobre o papel das mulheres na Bíblia. A primeira característica que ela tem é que ela foi muito corajosa. Ela mentiu para o rei para poder proteger os espiões hebreus. A primeira característica foi a sua coragem. A segunda característica foi que ela era temente a Deus. Só de ter ouvido falar, ela já ficou temente a Deus. Por quê? Raabe, apenas de ouvir falar no Senhor, tinha feito pelos hebreus no Êxodo, naquela passagem do Egito, foi o suficiente para ela crer. Ela não precisou ser convencida pelos espiões, ela não precisou que eles provassem para ela o Senhor, Deus, o que o Senhor faria, a potência, a capacidade, a fé, nada. Ela não precisou ser provada em nada. Ela já foi temente quando eles se apresentaram dizendo que eles eram espiões, que eles eram do povo hebreu, que caminhava com Moisés e com Josué. Foi o suficiente para ela. E a terceira característica
foi de... A primeira coisa que ela pensou foi em salvar a sua família. Eu imagino o quanto que ela era desprezada por ser uma prostituta, por estar nessa situação, consequência, acredito, da situação financeira para ajudar a sua família, porque por citar que ela era uma prostituta, não que ela fazia isso porque ela queria, mas a necessidade era tanta, porque as mulheres que não se casavam não tinham outra profissão. Não podia, não tinha outra profissão. A mulher tinha que ser, né, dona do lar, mãe, esposa. Então, se ela não tinha se casado e precisou ajudar a sua família, de repente por isso entrou nessa profissão, como vem falando aqui na Bíblia, e a primeira coisa que ela quis foi salvar a sua família. Quando os espiões hebreus entraram na sua casa, Raabe logo fez o acordo que ajudaria eles se em troca poupasse a vida de sua família durante a invasão. Raabe protegeu aquilo que era mais importante, aquilo que era mais sagrado para ela, seus pais, seus irmãos. E aí vem falando aqui em Josué 6, o versículo 17. A cidade será consagrada como anátema a Yahvé, com tudo que nela existe. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos aqueles que estiverem com ela na sua casa, porque ocultou os mensageiros que enviamos. Olha, apenas a família de Raabe foi salva. Gente, eles acabaram com a cidade. Eles passaram ao fio da espada, bois, os animais, as pessoas, velhos, crianças. Apenas a família de Raabe foi poupada porque ela fez um acordo e ela escondeu os 2 espiões que entraram na cidade, a mando de Josué, a pedido do Senhor. E no versículo 22 vem falar: Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, conforme lhe jurastes. Foram os jovens os espiões e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertenciam. Fizeram sair também a sua parentela e os colocaram em lugar seguro fora do acampamento de Israel. Olha, ela cumpriu com o que ela prometeu para eles. Ela colaborou com o plano de Deus. E aí, após eles terem conquistado a cidade de Jericó, o que aconteceu? Não seria uma característica, mas seria a mudança que ocorreu. Por quê? A partir daí, Raabe, ela tem uma nova vida. É como se ela tivesse aceitado Jesus a partir daquele momento que ela ajudou os 2 espiões. Ela saiu da cidade de Jericó. Ela teve uma nova vida. Após a destruição da cidade de Jericó, Raabe habitou entre os israelitas. E ela se casou com um príncipe da tribo de Judá. O nome dele era Salmão. Deu à luz a um filho chamado Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. Então, ela é uma das mulheres citadas na genealogia de Jesus, que você pode ver na sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, o versículo 5. Salmão gerou Booz de Raabe. É citado o nome de Raabe na genealogia de Jesus. E aí vem falar: Booz gerou Jobede de Rute, Jobede gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquele que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abedias. Aí vem falando aqui
da genealogia de Jesus. O nome desta mulher foi parar lá. Por quê? Tamanho foi a sua mudança de vida. Para mim, poderia falar que a sua conversão aconteceu a partir do momento que ela mudou de lugar, ela mudou de casa, ela mudou de cidade. A partir do momento que ela saiu de Jericó e foi conviver com os hebreus, com os israelitas, e ela já havia ouvido falar do Senhor, e ela começou a vivenciar o que o Senhor estava fazendo com aquele povo, também fez com a família dela. Veio para salvar. E quando ele muda a pessoa de lugar, porque ele não queria que ela continuasse naquela vida, né, que talvez ela já estava sofrendo muito, carregando toda aquela culpa, toda aquela discriminação. Ela passou de uma discriminada, menosprezada pela sociedade, a uma heroína da fé, porque foi graças a ela, graças ao sim que ela deu, que aquele povo teve ajuda para poder entrar, invadir a cidade de Jericó e tomar aquela cidade que era um desígnio do Senhor. Então, olha o poder, a importância das mulheres na Bíblia, olha o exemplo que Raabe nos dá, porque quando fala aqui, ela era de a classe menosprezada, a classe redimida, a classe inferiorizada na Bíblia. E ela foi exaltada, porque ela mudou de vida a partir do momento que ela saiu dali. Ela se casou e ela constituiu uma família abençoada por Deus. Então, os planos de Deus para a vida dela se concretizaram graças ao sim que ela deu ao Senhor. O Senhor fez toda essa mudança na vida dela, que possamos também seguir o exemplo de Raabe, de onde nós estamos hoje, que o Senhor possa nos levar para outro lugar, para águas mais profundas, para outra cidade. Não sei o que para onde o Senhor quer te levar. Mas se Ele tem planos para você, você tem que estar aberta a ouvir e a dizer o sim, a fazer a vontade do Senhor, porque isso reflete no dia de amanhã, no nosso futuro. Amém? Fiquem todos com Deus. Espero que mais essa mulher possa ser um grande exemplo, mas uma grande inspiração na vida de cada um. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.